Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Bom dia a todos, meus caros irmãos e irmãs. Dia 4 de abril, quinta-feira, na nossa oitava da Páscoa. São Tomás de Aquino nos escrevia: Cristo provou sua ressurreição de 3 maneiras. Primeira, pela vista, nos dizendo: "Vede minhas mãos e meus pés." Segundo nos narra o Evangelho de Lucas 24:39. A segunda forma, pelo toque, para o qual ele continua: "Apalpai e vede, um espírito não tem carne." E pela terceira forma, pelo paladar, dizendo: "Mas," vacilando eles ainda e estando transbordados de alegria, perguntou: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Dessa forma, Jesus Cristo coloca-se no meio dos seus discípulos, dando a eles a veracidade do fato da ressurreição. Uma ressurreição agora que não era só pela palavra, pelo ouvir dizer, mas uma ressurreição agora que os próprios discípulos poderiam ver a presença do Cristo. Como os discípulos de Emaús diziam no Evangelho de ontem, a ele ninguém jamais viu. Assim, hoje, Cristo se faz ser visto pelos seus discípulos. Cristo se faz ser tocado pelos seus discípulos e prova a eles, através do ato de alimentar-se, que realmente o Cristo ressuscitou pela carne. Cristo vive no meio dos seus. A dificuldade, muitas vezes, de visualizarmos ou de termos a compreensão das ações de Deus na nossa vida se dá e algumas vezes pelos medos, pelas nossas dificuldades, pelas transposições que muitas vezes fazemos dentro da nossa concepção de olhar humano. Para que nós possamos sentir essa presença de Deus na nossa vida, é necessário que nós possamos adentrar a nossa espiritualidade. Felizes daqueles que acreditaram sem nunca terem visto. Assim Jesus vai falar a Tomé. E assim, são felizes aqueles que creem efetivamente na ressurreição de Cristo sem terem visto. A palavra de Deus, ela vai direcionando o nosso dia a dia da nossa vida. A Eucaristia, o alimento onde Cristo se dá a cada um de nós, a sua carne e o seu sangue que nos é dado para nos alimentar. A palavra de Deus é a luz do caminhar da nossa vida. E essa presença do Senhor na manifestação plena, no dia a dia da nossa vida, através das obras que Deus realiza em cada um de nós e através de cada um de nós. Os discípulos de Emaús haviam se dirigido até os discípulos para contarem aquilo que tinham visto, aquilo que tinha acontecido. Foram testemunhas oculares da presença de Cristo. Foram testemunhas do ato, são testemunhas da pregação de Cristo durante o tempo que conviveu com eles e agora são testemunhas oculares dessa ressurreição de Cristo. Que cada um de nós possamos, no transcorrer da nossa vida, sermos testemunhas de Deus,
Sermos testemunhas daquilo que Deus se realiza para cada um de nós e nos faz ver no transcorrer da nossa vida. Sermos testemunhas de Deus através da palavra, da gratuidade desse amor de Deus que se coloca para cada um de nós no transcorrer de toda a nossa vida. Deixarmos com que Deus possa ser plenamente em cada um de nós. Deixarmos com que Deus haja através de cada um de nós. Sermos anunciadores dessa graça de Deus. Os discípulos ficaram felizes, contentes, transbordando de alegria por verem o Senhor. Que na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso encontro com Deus, nós transbordemos de alegria pela graça de Deus que age em cada um de nós. E que a nossa alegria não esteja somente em nós, mas que a nossa alegria e a paz de um Cristo que está em cada um de nós possa agir através de nós para os nossos irmãos. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.